Daí o Gabriel vai Uhum. comentando ou lendo os artigos da parte dele. Daí depois, assim que puder, fique à vontade para comentar também. Estamos aí à disposição. Vamos lá, então. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Só para frisar, o Gabriel vai fazer a parte do artigo 6º, inciso 25 até o inciso 37. Isso, maravilha. Pessoal, caso vocês queiram interromper, complementar, tá? Eu não sou nenhum especialista, né? Eu vou passar o que eu estudei aqui, o que eu já tenho, o que eu aplico no meu trabalho também. Trabalho em prefeitura, então algumas coisas no dia a dia a gente já acabou utilizando ali, né? Querendo ou não. Então a gente vai compartilhar aqui também, tá? Com os colegas, mas sintam-se à vontade para complementar, corrigir também, né? Caso a gente fale alguma besteira aqui, que ninguém é nenhum especialista, mas a gente tá para se ajudar, para somar, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar aqui no artigo 6º, 25, né, que vai falar sobre os projetos básicos, projeto básico e projeto executivo, os conceitos. Então é bastante conceitual mesmo. Então vamos dar uma lida primeiro, aí depois a gente resolve alguns exercícios que eu montei aqui. Então é o seguinte, projeto básico. Projeto básico, lá de acordo com a lei, é o conjunto de elementos necessários e suficientes, um nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço. Eu grifei bem essa parte aqui, ó, que é para definir e dimensionar a obra ou o serviço, que é um dos diferenciais lá do projeto executivo. Ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Então, no último encontro nós falamos bastante sobre ETP. Então, o projeto básico ele tem como base as indicações do ETP. Então, se faz o ETP para depois vir o projeto básico. Continuando, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Então, é importante, tem que ter essa questão ambiental também. E que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Então, eu frisei bastante essa questão do projeto básico ser para definir e dimensionar a obra, diferente do executivo, que já entra na parte de execução, certo? Que é o completo mesmo. Ele tem base o ETP, então tem esse tratamento adequado do impacto ambiental também, e agora a gente vê os elementos necessários. Então, o primeiro elemento, o item A vai falar sobre os levantamentos topográficos, tá? Então a gente precisa ter levantamento topográfico e cadastral, sondagem e ensaios geotécnicos, parte das fundações, né? Ensaios e análises laboratoriais, os estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. Então, aqui no projeto básico já precisa disso. No item B, as soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos. Identificação dos tipos de serviços a executar. Então, já tem a identificação aí dos serviços que a gente vai executar e dos materiais e equipamentos também, a incorporar na obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. No item D, fala sobre as informações que possibilitem o estudo e a definição dos métodos construtivos, então qual método construtivo que vai ser utilizado, de instalações provisórias, condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. No item E, os subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão de obra, já pensando aí na questão pública, né, que a gente utiliza muito no dia a dia, quem vai trabalhar nos órgãos, prefeitura, enfim, as contratações diretamente, então, já serve de subsídio, então, para a montagem do plano de licitação.
compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e os outros dados necessários em cada caso. E o F, o orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos tal no inciso. Esse aqui eu tinha até colocado aqui, eu não consegui atualizar. Esse orçamento detalhado, a gente vai ver daqui a pouquinho, só não vai entrar no caso de regime de contratação semi-integrada e integrada. São os regimes de contratação. Se eu não me engano, é a minha parte também aqui mais para frente. Aí, nesse caso, não entra esse orçamento detalhado do custo global da obra. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que não entra. Tá? Porque vai entrar para o contratado fazer. Não vai ser, por exemplo, a gente, como engenheiro lá na prefeitura, a gente não vai fazer o projeto básico nem o executivo, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Então, isso aqui é tudo sobre o projeto básico. Tá? Então, o projeto básico, todas essas definições. Aí, no projeto executivo, já é bem direto. Ele é bem parecido com o comecinho aqui, ele vai falar assim, ó, o projeto executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes, aí eu grifei aqui, ó, a execução completa da obra. Então, a gente precisa de todos os elementos necessários para poder executar a obra completa. Tá? Então, aqui já é o diferencial do executivo. Então, ele tem o detalhamento das soluções previstas no projeto básico. Então, é um detalhamento do projeto básico. Então, aqui é todos os detalhes mesmo, completinho, para poder ter a execução completa da obra. A identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como as suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Então, beleza. Então, os dois conceitos iniciais, projeto básico e executivo, eu vou colocar uma questão, aí vocês vão pensar um pouquinho e tentar resolver. Vamos deixar, tipo, 1 minuto, sei lá, acho que 1 minutinho dá, antes de sair falando, porque aí, às vezes, alguém está pensando, né, interrompe. Eu vou marcar aqui 1 minuto, aí após 1 minuto, aí eu falo para vocês abrirem o microfone e quem quiser opinar, tá bom? Então, vou segurar 1 minuto aqui, aí vocês dão uma lida. Bom, acho que já deu tempo satisfatório aí, então quem quiser opinar, falar, comentar alguma coisa, manda ver. Achei que a letra D, né? D de dado. D de dado. D de dado, Eu fico com dúvida entre A, porque parece que a definição de projeto básico é aquela que é suficiente que é para determinar o orçamento completo da obra, né? Porque parece que de básica não tem nada, na verdade, né? Mas É não sei se é verdade. nesse. Eduardo, mas na A tá falando da execução completa, né? Que é a definição ali do orçamento detalhado, né? Do orçamento não, do projeto executivo. Porque realmente o básico ele não é básico, mas para execução completa é o Isso. executivo. O básico eu acho que tem um pouco menos. Não, perfeito, gente. Mais alguém quer complementar? Tá certinho. Vocês falaram na A, o que mata é isso. A execução completa já é relacionado ao projeto executivo em si mesmo. Por isso que não é Beleza. correto. Tá? Uma alternativa... Essa questão sabe dizer se caiu para algum concurso específico? Não. Eu mesmo que elaborei essa daqui, viu, bacana. André? Então, o projeto básico, ele pega informações do ETP para Sim. poder, né, incluir no projeto básico, que inclui, né, as pranchas, a planta baixa, levantamento topográfico, cronograma físico-financeiro, memória descritivo, memória de cálculo, tudo isso daí, né? Exatamente. E só para lembrar, o anteprojeto, ele é antes ou já está incluso no ETP? Não estou lembrado.
Eu acho que o anteprojeto é antes, né? Eu sei que tem aqueles regimes de Projeto contratação antes. integrada, semi-integrada, que aí eu acho que o anteprojeto é antes. Tem Então, um critério lá. o anteprojeto é antes do ETP, né? Que a gente viu semana Isso. passada, não tô lembrado. Eu não sei quem que foi que falou sobre anteprojeto, se tiver aí, quiser comentar um pouco mais, mas eu creio também que seja antes. Geralmente aqui é Aqui, arquiteto, o ó, eu pessoal da achei aqui arquitetura que faz. na lei de licitação, que aqui fala lá no artigo 6º, no inciso 10 vai falar, né? Estudo técnico preliminar, documento constitutivo de primeira etapa, planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido em sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência e ao projeto básico. Então, na verdade, o estudo técnico preliminar vem antes e ele vai dar, né, a base ao anteprojeto, termo de referência e projeto básico. Então, deixa eu ver aqui o anteprojeto, que mais que fala sobre. É o inciso Gente, 20, deixa né? eu. Será que eu posso É, falar? Sim. Pode, pode falar. Eu trabalho com anteprojeto. isso no dia a dia, Peraí, né? gente, só um pouquinho. Por exemplo, quando você vai fazer uma fundação, você vai fazer o estudo do preliminar do solo, você não vai fazer um anteprojeto, é tipo um croquis. Você tem que fazer a Sim. sondagem, tem que fazer um estudo. Sempre você vai lembrar disso. O estudo preliminar é a primeira etapa, porque até para ver se aquele terreno você possa construir uma coisa, se não é um terreno, se não é um lixão, se ali não é uma área de preservação, você sempre tem que fazer o estudo preliminar antes do anteprojeto, porque o anteprojeto não é nada mais do que tipo um croquis, não é aquele arquitetônico completo. Entendeu? Por isso que Certo. você, quando entra vai fazer licitação emergencial, você coloca você passa até um anteprojeto. Você vê aí em prefeitura, em estado, o anteprojeto vai, que é tipo aquele croquis mesmo, assim, não vai nem aquele projeto arquitetônico completo. Por isso que o estudo preliminar, o nome já diz, é o primeiro. Se você vê todas as questões da CESP, ela pega nisso aí. A segunda lei de licitação, um anteprojeto, é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico. Tá na lei de Justamente, é o licitação. que vem antes, é tipo um croquis, sabe? Sim, ele dá antes do. Ele fundamenta o projeto básico, né? Ele é antes. Inclusive, eu estou fazendo um anteprojeto. A minha função lá no estado, no EBC é fazer esse porra desse anteprojeto. Aí a Olha, definição. eu trabalho na prefeitura de Sorocaba. Aqui nem se fala de anteprojeto. Já vai um projeto básico que, É né, verdade. que acaba até Aqui sendo tá. usado como projeto executivo. Dependendo, Geralmente dependendo da obra, anteprojeto né? cai mais em coisa assim emergencial, sabe? Você Né? tá precisando de fazer uma coisa emergencial. Aí tem que ser anteprojeto. Não tem como você fazer um projeto básico, demora muito. Tem uma lei lá, acho que não é lei, né? Não sei, tem acho uma NBR de projetos, arquitetura, não sei. Lá, a definição de projeto básico tinha numa lei anterior, mas não existe mais. Só que o projeto básico, na lei de licitação, ele não é projeto básico, ele tem muita coisa, porque olha a definição: conjunto de elementos necessários e suficiente, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços do objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e adequado tratamento do impacto ambiental, do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos, prazos de execução devendo conter, aí vem vários elementos que deve conter. Mas Tem assim, quando até você o vê a F de definição, elemento. Não, tem até o G de elemento. Ou é o é, H. É mas quando muito. você, é muita coisa o projeto básico. Tipo, você se É pegar na bastante. palavra que é básico, mas não é básico, né? Porque ele tem muita Você se coisa. perde. É verdade. Então, Então é isso, pessoal. pela ordem é o ETP, que vai dar base para o anteprojeto, termo de referência, e o projeto básico. É o que está no inciso 20. Certo. Beleza? Mais alguém? Complementar mais alguma coisa? Beleza? Bom, vamos lá. Então, a questão, montei mais uma aqui. Essa aqui é bem direto ao ponto, aí já falando sobre projeto executivo aqui. Já a definição, basicamente, né? Dá uma lida aí, bem rapidinho, 30 segundinhos aí.
Quem quiser comentar aí, fique à vontade, pessoal. O que vocês acham aí? Essa é muito AD, né? Principalmente essa EDD. parte do Cheio de dados. detalhamento das soluções do projeto básico. Foi bem conceitual mesmo, bem o conceito do que é o projeto executivo, né? Focar, que é ser suficiente para a execução da obra, né? Bater nessa palavra aqui, eu acho que a gente pensar que é para a execução da obra em si, é um detalhamento aí do projeto básico, então ele meio que aprofunda o projeto básico, identifica serviços, materiais, especificações técnicas e tudo mais. É o principal ali que vai balizar os projetos. Sim. Por exemplo, Beleza, tem gente? o projeto básico arquitetônico, daí vai ter o projeto executivo arquitetônico, que eu acho que não vai mudar muita coisa, só vai ser mais detalhado só, né? Só que daí tem o projeto hidráulico elétrico que precisa do básico arquitetônico, né? Para poder fazer as dimensões também, né? Sim. Aqui já tem toda a parte de dimensionamento, um detalhamento aprofundado para o cara que estiver lá na obra, o mestre de obras, o engenheiro que vai participar da execução, conseguir fazer de forma plena, sem dúvidas, enfim. Então, é o detalhe Exatamente. do detalhe ali, né? Então, beleza. Então, visto isto, vamos para o próximo item aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre... Pode falar. A André, propósito, a discursiva que eu fiz do Tribunal Superior Eleitoral, a discursiva foi sobre definição do projeto básico. Olha só. Show. Qual prova que foi, o Eduardo, que tá falando? Para engenheiro civil, o Tribunal Superior Eleitoral, mas foi mas a prova foi para a mesma no Brasil todo, né? Mas eu fiz pro estado de Minas Gerais. Massa, mas Certo. cai bastante. Lei de Boa noite, licitações. pessoal. É Gabriel, boa noite. Boa noite, Alex. Beleza? Ô, Então, Gabriel- sobre o que o André comentou aí, a questão do projeto básico, né? Também do executivo. Esses projetos aí, tanto o básico ali quanto o executivo, ele é o piloto, né? Para você poder ter os outros projetos. Sem ele não tem como nascer, né? O hidráulico, o estrutural, sei lá, de gás, ele é a base, né? Entendeu? Não tem como você poder dar sequência nos demais, né? Sem eles. Sim. O executivo já não seria a base, né? O executivo já seria o final. Isso. Então, o executivo, creio eu, que já incorpore todos os projetos. Corrija-me se eu estiver errado. Então, projeto estrutural, projeto de água fria, elétrico, de fundações. Creio eu que dentro do Drenagem, executivo já... incêndio. O pessoal já até tem usa um gás, termo né? chamado projeto complementares, né? Fala que é complementar, mas não é complementar, é um projeto, né? Deixa de ser projeto, né? Mas assim, ele tem a mesma importância do arquitetônico, tanto o estrutural quanto o hidráulico, o elétrico, eles são importantíssimos, né, para a execução Eu acho da que a obra. parte mais importante da gente lembrar aí, que sempre cai FGV, é aquele caderno de encargos, que tem as especificações técnicas, que é bastante, que a fiscalização sempre cobra, e entra nessa etapa aí, viu? Quando você pede esses Acho que vai projetos. ficar lá para frente, porque não tá Essa aparecendo. definição Mas de é bem caderno nessa de demanda aí, tá? De encargos... projeto executivo. Eu estou na dúvida Sim. se ele vem junto, se a fiscalização Essa- pede junto com o básico ou com o executivo. Eu já vi Mas- mesmo várias provas pedirem essa parte de caderno de encargos. Porque a gente não pode Não ficar sei se estudando. vocês já viram aí na lei. Na lei cita exatamente o caderno de encargos ou não? Alguém tem Sim. conhecimento disso? Tem. Eu acho que vai lá para Tem a frente que vai definição. ter. Tem nas eu lembro disso. especificações tudo. Lá, artigo 9, do 6 ao 9, que tem as definições. Uhum. Perfeito. Maravilha. Ô, Gabriel, acho que isso não falou do executivo, né? Pelo menos a leitura, não sei se vai ler. Ou a parte do executivo. Do executivo, falei sim. Mas eu volto Falou? aqui, ó. Falei. No finalzinho tá. aqui, ó. É que ele é curtinho, ele é bem curto, né, o André? Tá, ele já estava na questão, inclusive, né? O básico, sim. O tá básico é certo. todo esse detalhamento, aí ele cita os elementos, sim. né, que precisam ter. No executivo ele já é direto, que ele já vem falando que é o conjunto de elementos necessários e suficientes. Aí foi o que eu falei, bater em cima disso aqui, ó, a execução completa da obra. Então, todos os elementos necessários para se executar a obra em si. Aí, com detalhamento das soluções previstas no projeto básico. Então, detalha o certo. projeto básico, hein, de forma E aprofundada. precisa ter um vamos dizer projeto básico.
para ter o executivo. Isso. É a base do executivo, do projeto executivo, é o projeto básico. Ok. Beleza? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre parte de matriz de risco. Aqui primeiro de uma forma didática e depois a gente lê. A gente vai para letra de lei. Aqui, ó. A matriz de risco é a cláusula contratual, né? Que vai definir o quê? Para quem nunca viu uma matriz de risco, ela vai definir responsabilidades. E responsabilidade tanto do contratante quanto do contratado. Tá? Então, não é de uma via só, né? A gente não vai fazer essa matriz de risco só pensando na empresa lá que a gente vai contratar. Não, vai definir os riscos aí, inclusive para quem está contratando também, inclusive para o órgão público, qual que vai ser a responsabilidade do órgão público, enfim. Para preservar a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, vai tratar os eventos imprevistos ali após a contratação, então o que pode acontecer de errado, o interveniente que pode ocorrer, enfim, que pode gerar custos adicionais, então tudo aquilo que pode gerar imprevistos, né? Vamos dizer assim. Eu vou direto aqui para a letra da lei. Então, no 27, vai definir aqui a lei 14.133, vai definir matriz de risco. Que seria a matriz de risco? Então, é a cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Em termos de ônus financeiros, decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações. Então, o que vai ter dentro da matriz de risco? E tem a listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. Então, em resumo, alguma coisa ali que vai estar fora do escopo do que foi planejado, que pode acontecer durante o contrato, e como que isso vai impactar em termos financeiros para a administração. Vai ter termo aditivo ou não? Enfim, vai ser responsabilidade, a gente já vai considerar isso como ali no contrato para quem vai executar, enfim. Aí no item B, no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relações às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. No item C, no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver a obrigação de aderência entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e de serviço de engenharia. Alguém quer complementar alguma coisa sobre matriz de risco? Alguém que já passou, que já teve experiência com essa matriz aqui, teve que fazer em algum contrato? Um de vocês? É bem simples, geralmente é uma tabela que eles colocam aí, você é de acordo com o empreendimento da obra. Não é nada de outro nível, não, e nas provas cai de acordo, tá aí mesmo. Eles gostam de ficar confundindo matriz de risco com seguro garantia, sabe? Eles botam assim, fica trocando as definições. Aqui eu tenho, na nossa prefeitura, a gente faz também um mapa de riscos. O mapa de riscos que é um parecido, só que é mais simples, é algo menos detalhado. Aí na matriz de risco eu já fiz também pelo gov.com. Aí você define notas, então qual que é o risco ali não lembro se é de 1 a 5, então para verificar o nível de risco daquilo, né, se é algo grande que pode gerar muito impacto, pouco impacto, ou praticamente irrelevante, e aí como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai lidar? De quem que é a responsabilidade? Se vai ser da empresa, a empresa que vai ter que resolver esse problema, ou o órgão público ali vai resolver também. Então,
é basicamente isso, é fazer uma análise do que pode dar errado ali dentro da obra. Bom, aí a gente vai entrar aqui na parte dos tipos de empreitada, né? Então, falar sobre preço unitário e preço global. Eu sei que essa parte cai bastante. Gabriel, Oi, pode falar. o Felipe levantou a mão, né? Ô, Felipe, manda ver. Só tirar uma dúvida. O Gabriel comentou aí do mapa de risco. Eu também trabalho num órgão que eu costumo fazer mapa de risco. Mas na lei aqui eu não estou achando. Onde que a gente... Na lei fala de mapa de risco? Eu tive essa curiosidade agora aqui e dei um Ctrl F aqui e não achei. Será que não é a mesma coisa dessa matriz de risco? Porque essa matriz eu de não risco, ela define bastante, ela é bem similar com o que a gente faz no mapa de risco, né? Que é definir aí as condições para se houver alguma coisa aí que ocorrer fora do contrato, definir quem são os responsáveis. Parece com o mapa de risco que a gente está acostumado a fazer na prática. Mas mapa de risco mesmo não tem na lei. Eu joguei aqui um localizar, também não achei mapa de risco. No nosso município tem uma legislação interna que fala sobre mapa de risco. Tanto é que a gente teve uma última formação agora que o pessoal está exigindo, enfim. E aí a gente tem meio que modelos prontos dentro do nosso município, né? Então, eu não sei como funciona nos outros aí, mas eu procurando aqui na lei em si, eu não achei. É algo mais simples, né? Mapa de risco. só para passar para vocês, a gente faz, mas algo menos detalhado, sabe? Tá, então beleza. Só queria tirar essa dúvida aí também, porque eu também faço mapa de risco e eu olhei aqui na lei agora, não achei mapa de risco. Eu estava até confundindo matriz de risco, agora você falou, pensando no mapa de risco, mas aí, na hora que você falou mapa de risco... matriz de risco é uma coisa e mapa de risco é outra, né? Daí aqui só envolve a matriz. Eu mandei no chat uma imagem de matriz de risco. Eu acho que é envolvendo mais impacto, né? Talvez impacto financeiro, ambiental, alguma coisa do tipo, né? Não, é exatamente o que tem no mapa de risco. Tem essa matrizinha assim, na hora que você calcula lá no mapa de risco, a gente faz aqui no Excel, você vai jogando a pontuação da criticidade daquele problema, né? Por exemplo, houve atraso, qual que é o grau de impacto? Médio, baixo ou alto? E aí eles geram uma pontuação para cada mapa ali, gerando uma pontuação final, fazendo várias multiplicações ali do que se colocar. Então é uma matriz também, se for ver. Sim. É que eu imagino um mapa de risco na área de, por exemplo, no projeto de bombeiro ou de segurança do trabalho, alguma coisa assim. E tem um mapa de risco do ambiente. No meu trabalho mesmo, Imagino a que seja isso. construtora tem uma planta basiquinha, assim, a cozinha, escritório, tudo, banheiro, aí tem as bolinhas de cada cor. Aí no banheiro, por exemplo, risco biológico, onde tem a escada, Sim. risco físico, que seria de queda. Na cozinha, acredito que biológico, não sei, Sim, químico. mapa de risco para mim é isso daí. Isso é mapa de risco? Eu não lembro, tá escrito lá, mas... Voltado mais para bombeiros, para segurança do trabalho, uma coisa assim, né? Uhum. Não, eu trabalho na Unicamp e lá a gente usa mapa de risco, mas eu sei esses mapas de risco também que vocês estão falando, mas eu acho que isso daí que vocês estão falando é mapa de riscos ergonômicos, biológicos, fisiológicos, né? Mas lá a gente dá no meio de mapa de risco também isso que eu estou falando. Vou ver se eu acho um documento aqui, eu compartilho só para ilustrar um pouco. Tá Mas certo. pode seguir aí a apresentação. Beleza. O Felipe estava com a mão levantada, beleza, né? Não tem mais aqui. Eu não consigo abaixar, deixa eu ver aqui. Não, já saiu, acabou de sair. Vamos lá. Bom, agora o próximo item, falar sobre empreitada por preço unitário, empreitada por preço global. Primeiro, de uma forma mais didática, né? A contratação aqui por preço unitário, ela é feita por preço fixo, por unidades de medida. Então, metro quadrado, metro cúbico, metro linear. O valor total ele é variável, porque ele vai depender da quantidade que vai ser efetivamente executada. Então, pode ser que você faça uma estaca, imagina só. E aí, vai fazer a escavação e pode ser que ela vá até 8 metros, pode ser que ela vá até 10 metros, pode ser que ela vá até 12 metros. Então, vai ser pago
a medição, né, pensando já em medição, vamos dizer assim, vai ser pago apenas o que for executado. Então, exatamente o que for executado. Ela é recomendada quando não há certeza do quantitativo final do serviço ou da obra. A empreitada por preço global. A contratação ela é feita por preço fixo total, independente das quantidades unitárias. O contratado ele assume o risco das variações nos quantitativos, então ele vai contratar ali um valor fechado, recomendado quando o escopo está bem definido e quantificado. Um exemplo, R$500 mil para executar toda a obra conforme o projeto. Vamos ver aqui direto na lei, aqui, na lei 14.133. Isso aqui é a letra de lei, exatamente o que está lá. A empreitada por preço unitário, ela é a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. E a empreitada por preço global. Empreitada por preço global é a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Certo? Isso aqui impacta, assim, eu já também, pela minha experiência, por algumas coisas, alguns contratos que a gente já passou. Se você vai fazer a empreitada por preço global, você vai fazer a medição por etapa. Então, terminou a fundação, beleza, você vai pagar pela fundação, ou terminou a superestrutura, né, a infraestrutura. Agora, o preço unitário, aí vai depender, ela gera mais trabalho para o fiscal, porque vai ter que ir lá verificar detalhadamente, fazer toda a medição, quantos metros de tal coisa, quantos metros quadrados, enfim, por unidade mesmo, como o próprio nome já diz. Antes de resolver essa questão, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tipo de empreitada? Amigo, o que mais cai em prova é o acórdão do TCU, né? Porque para a reforma, o TCU, eu não sei se ele obriga ou sugere. Tem que ser por preço unitário. Eu acho que é obrigatório. Tem um acordo no TCU, que é o que está caindo aí nas provas, que no caso de reforma, tem que ser por preço unitário. Depois dá uma lida aí, o acórdão acho que é de 2019, por aí. Interessante. Alguém Isso, lembra só dessa para a parte aí? reforma. Só para a reforma, no caso. Para reforma e não sei, eu acho que fundação também. Só que fundação tá bem vago na minha cabeça, mas para reforma eu tenho quase certeza. Fundação até que faz sentido, porque ela é muito variável mesmo. Pode acontecer muita coisa ali durante a etapa de execução da fundação. Mas então a gente não consegue definir exato. No acordo não está especificando tipo ser obrigatório. Em caso de reformas tem que ser por preço por unidades, entendeu? Aí já de fundação eu não lembro, porque porra, é muita coisa para você lembrar. Haja cabeça, né? E uma dúvida que eu não sei, caso alguém já tenha, é possível ter os dois? Por exemplo, tem lá uma obra completa e tipo só para fundação o unitário e outras etapas Mas do eu nunca global. vi, não. Eu acho que é proibido, né? Tem até uma lei. Proibido, não. Uma lei que não pode mesclar, né? Na própria lei está dizendo que não pode mesclar. Legal. No chat, o Luiz falou que obras de infraestrutura, custo unitário, e obras de edificações, preço global. Não tem Mas chat isso é GPT, regra? tem que olhar o acordo do TCU. Então, na prefeitura que eu faço, quase sempre é por preço global. É alguns bem específico mesmo por preço unitário. Não, mas a gente está falando de coisa específica mesmo, tipo fundação e reforma, porque isso daí tem um acordo, entendeu? É tipo assim, uma coisa que a CESP cobra e é tipo bem específica, para a gente não cair nessa pegadinha, entendeu? Ô, Carol, se você tiver o acórdão, se você puder pesquisar e agora. postar no grupo do WhatsApp para complementar, seria interessante. Vou olhar agora. Mas geralmente as medições são feitas por preço unitário, né? Você vai pegar lá a planilha, vai fazer a medição, você vai pôr por item mesmo unitário, não é? Geralmente é isso. Tem um cronograma, mas quando você faz o... Não, aí depende. Por etapa. Torniquet é etapa. Se você for para o global, por empreitada por preço global, você não precisa fazer isso, você não precisa desse detalhamento, porque a gente está contratando o completo ali, né? Agora, se for por unitário, a medição é por etapa. Não, eu falo isso porque eu tenho empresa, todas as medições que eu faço por, tipo assim, como tem a planilha orçamentária referente, que a referência que a prefeitura usa, e a gente usa ela como base,
A gente vai item por item e vê o que foi executado. Aí a gente coloca lá, foi executado não sei quantos metros quadrados. Aí no final dá a planilha de medição, que é o valor daquela medição, entendeu? Acaba Mas aí sendo você que está a falando do medição acaba sendo... orçamento, né, amigo? Não está falando da questão da empreitada, né? Porque quando você pode perceber, quando você olha o orçamento, que você vai fazer a medição, quando é por global, você faz por etapa. E já quando você vai fazer por preço unitário, você vai fazer a medição, você vai fazendo, por exemplo, se tem lá 3 luvas, você vai contar lá na obra se ele colocou as 3 luvas, entendeu? Se ele fez 1 metro quadrado. Já na global, não, se ele cumpriu aquela etapa. Você faz isso você faz esse orçamento, você fala aí por unidade, pela SINAP, né? Que vai olhando as famílias, porque tem, mas na hora de medir é diferente, entendeu? Você faz assim por Entendi. unidade para saber o valor total, o preço certo e total. Mas na hora da medição mensal, você faz por etapa, global e unitária, a unitária. É só Eu vou procurar resumindo, aqui o então, acordo tá. gente. O que a colega falou é isso mesmo. Você está fazendo o planejamento, está montando todo. A gente tem que fazer a planilha orçamentária. Você está fazendo uma obra, você tem que detalhar lá a planilha, tudo, todos os itens, item por item, bonitinho. Só que aí na hora de medir, na hora de você fiscalizar, na hora que você é o fiscal da obra, na hora da execução, aí depende do regime. Se for unitário, aí você tem que ir um por um, tem que ver detalhe por detalhe, contar, medir, fazer todos os... Agora, se for global, o importante é atingir o objetivo final ali, ou por etapa, né? Dependendo de como está o contrato. Mais alguém, gente? Faz Complementar? sentido. Mais alguma coisa? Vamos lá fazer essa questão aqui. Eu vou dar um tempinho, um minutinho aí, vocês pensam um pouco aí, todos os 3 itens abrangendo aí. Beleza, galera, colocando a resposta aí já no chat. Isso aí. Então é isso, galera, bem tranquilinho, só as definições, então. O item 1 está corretinho, né? É exatamente aqui a matriz de risco, e o item 2 e 3 estão invertidos. Aqui fala que a empreitada por preço global está sendo caracterizada pela contratação da execução da obra por preço certo de unidades? Não. O preço certo de unidades determinadas é o preço unitário, é de baixo aqui, então está invertido. E aqui embaixo, que fala que é preço unitário, na verdade é um preço global, que consiste na contratação por preço certo e total da obra ou do serviço, independentemente da medição das quantidades unitárias, que foi o que a gente discutiu até agora, independente de medir quantidades de forma individualizada, né? Então, a alternativa aqui, deixa eu escrever aqui, item A aqui, gabarito A. Beleza, gente, vamos prosseguir um pouquinho aqui, porque os outros colegas também têm as outras partes aqui. Então, ó, o item... Tá todo mundo beleza? Estão me ouvindo, né? Ok? Dá um alô aí. Sim. Bom, beleza? Bom, vamos lá então, a 30 aqui, ó. A gente vai falar sobre empreitada integral, as empreitadas, né? Continuando. Empreitada integral é a contratação de empreendimento em sua integralidade, o próprio nome já diz. Empreitada integral é a integralidade do empreendimento. Então, compreende a totalidade das etapas de obras, de serviços, de instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado,
toda a responsabilidade é do contratado, até sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Então, aqui, pessoal, é a integralidade do empreendimento. Então, eu vou contratar a obra inteira. Fiz a contratação, quero contratar uma ponte. Então, vai lá por empreitada integral, vai fazer todo o processo licitatório e a empresa que ganhar vai ter que entregar a ponte completa lá no final, com todas as etapas, com tudo certinho, até a entrega ao contratante e as condições de entrada em operação. As bancas eu já vi tentar confundir empreitada integrada com contratação, empreitada integral, perdão, com a contratação integrada. A gente vai ver daqui a pouquinho. Contratação por tarefa, o item 31. O que é contratação por tarefa? É o regime de contratação de mão de obra. Então, tem que lembrar de mão de obra. Falou de contratação por tarefa, contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Alguém dá um exemplo aí para o pessoal de contratação por tarefa? Alguém já viu aí? Manutenção, limpeza, né? Contratar mão de obra para fazer limpeza ali do prédio. Final de obra, né? Limpeza do final de obra, obras finas. De final de obra, ou até no nosso órgão público, a gente está lá no nosso órgão, precisa contratar alguma mão de obra para realizar algum limpeza serviço, de ar-condicionado. Né? Isso, boa. E manutenção em geral, né? Manutenção de pequenos trabalhos, né? Sendo pequenos trabalhos, tem o preço certo e pode fornecer ou não os materiais também. Seria mais essas coisinhas assim. Bom, a contratação integrada, essas aqui tá despencando, a contratação integrada e semi-integrada tá caindo demais nas provas, bastante mesmo, tenho visto. Bom, o que é a contratação integrada? Integrada é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado, então a empresa ali, vai ser responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos e executivo. Tem que frisar isso aqui, a contratada vai ter que fazer tanto o projeto básico quanto executivo. Executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do projeto. Então, a gente falou bastante lá de projeto básico e executivo. Em regra geral, o projeto básico e executivo, ela vai ser feita pelo contratante. No caso, o órgão público ali. Então, nós, né, engenheiros ali, equipe técnica, né, arquitetos, tá, vão montar, vão fazer o projeto básico, vão fazer o projeto executivo. Agora, aqui, nesse regime específico, na contratação integrada, a gente passa essa responsabilidade para o contratado. Então, o contratado vai ser responsável por elaborar, desenvolver projeto básico e projeto executivo, com todos aqueles detalhes que a gente viu lá no começo. E aí, a contratação semi-integrada, bem parecida, ó, contratação integrada, contratação semi. Aí a gente já pega pelo nome, ó. Como ela é semi-integrada, ela vai fazer só um dos projetos, ela só vai fazer, só, né, vírgula, né, só, em aspas aqui, vai fazer o projeto executivo. Então, aqui, ó, o regime de contratação de obras e serviços de engenharia, igualzinho ao outro, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo. Então, quem que faz o projeto básico? O projeto básico vai ser a responsabilidade do contratante, do órgão público. Então, ainda o órgão público faz o projeto básico, seria básico, né? Vamos dizer assim, um projeto não completinho, e aí a empresa contratada vai fazer o projeto executivo. Vai executar as obras, os serviços de engenharia, fornecer bens, prestar serviços especiais, realizar montagem, teste, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objetivo. Então, o segredo está lembrar aqui, ó, se é semi, é só uma parte, semi, um pouco, então é o projeto executivo.
Aí na integrada já é tudo, a contratação integrada, ou o contratado vai ser responsável pelo projeto básico, pelo projeto executivo. Eu vi cair várias provas aí recentes, essas duas aqui. Bom, 34. Fornecimento e prestação de serviço associado é o regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se pela sua operação, pela sua manutenção, ou ambas, por um tempo determinado. Então, aí, além do objeto em si, ela vai fazer vai ser responsabilizado aqui por operar, por fazer manutenção ali, por cuidar. Isso por um tempo. Então, vai falar ali, por quanto tempo que aquela empresa vai ser responsável por fazer essas operações, manutenções. Então, isso aqui é o fornecimento e prestação de serviço associado. O que mais? Licitação internacional, né? Então, o próprio nome já fala, licitação processada em território nacional, na qual é admitida participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira também, ou a licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Tipo as licitações do metrô aí, né, que está tendo empresas estrangeiras aí participando. Serviço nacional, serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, própria definição já, e produto manufaturado nacional, produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo executivo básico com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Tem alguns exemplos aqui, depois vocês dão uma olhadinha aí. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Bom, vamos ver. Se não é para vocês enxergarem. Deixa eu baixar um pouco. Tá aparecendo tudo, tá, né? Deixa eu ver isso um pouco. Tá, sim. Beleza? Sim. Bom, tentem aí, pessoal. É bola? Eu acho que é a B, mas eu não concordo, não. Eu anularia. Pedia recurso nessa daí. Deixa o pessoal terminar de responder. São uns 10 segundos. O gabarito é? Que o Watson respondeu Bom, B e o Felipe também respondeu B. Então vai lá, deixa a colega comentar aí, né, pra gente discutir. A colega que falou que não concorda. Não, eu acho que é a B, porque é a que mais cabe. Só que aqui bota assim, incluindo projetos. Só que esses projetos
se a gente for falar de projeto, aí ficou meio subentendido, se é os projetos básicos e executivo. Se for projeto básico Qual que você fala? Qual executivo, item que você fala, perdão? ali, ó, Né? incluindo projetos. Só que esses projetos Uhum. seriam os arquitetônicos, porque ficou assim meio dúbio, sabe? Se fosse projeto arquitetônicos, eu até entenderia. Agora, projetos pode ser o básico, o executivo, aí seria contratação integrada, sabe? Concordo. Eu acho, né? Foi minha cabeça aqui, sei lá. Mas na definição de empreitada integral, como é que tá lá mesmo? Vamos na definição da lei nisso. Ó, contratação empreitada integral, contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas da obra, de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado, Não até fala sua entrega ao contratante, em condições de entrega de operação, tal. Realmente não cita o negócio de... Ele extrapolou ali na parte de projetos mesmo. Concordo com a colega também. Ela né, seria mais correta a B. A gente pode colocar essa ressalva aqui nessa questão de incluindo projetos. O item 2, a administração fornece o projeto básico, né, e o contratado elabora o executivo, executa a obra, entrega o objeto em condições de operação. Semi-integrado. Semi-integrado, beleza, tá certinho, né, semi-integrado. O 3, o contrato inclui fornecimento de bens e prestação de serviços de manutenção por prazo determinado. Fornecimento e prestação de serviço associado, né, que é aquele que continua. E o 4, o contratado realiza pequenos serviços por preço certo, como reparos, pintura, com ou sem fornecimento de materiais. Seria aquele da mão de obra, né? Contratação por tarefas. Bom, mais próximo aqui seria a B, com aquela ressalva que poderia entrar com recurso aqui da colega, né? Bacana. E a última aqui, a 5, assinale... Bom, manda ver, dá uma pensada aí. Não, eu também acho que é a C. A contratação integrada, ela não pega ainda, né, o órgão público ainda tem que fazer o anteprojeto, né? Tem que fazer um anteprojeto. Tá. Sim. Aí não fica responsável pelo projeto básico e nem pelo executivo, feito pela contratada. Aqui o item A, vamos só tentar definir rapidinho. Regime que a administração pública contrata a obra, com base em projeto executivo já aprovado, cabendo. Daria para encaixar alguma coisa aqui? Trato apenas execução. É geral, né? Então, com base no projeto executivo, a contratada vai fazer. Item B, regime destinado a pequenos serviços e que se contrata a mão de obra por preço certo, com ou sem materiais. Qual que seria esse aqui? Tarefa, essa daí. Contratação por tarefa. A contratação por tarefa que envolve a contratação da mão de obra. Fornecimento. Regime de execução contratual, no qual o contratado elabora os projetos básicos executivos, que é esse, né? Integrada, a resposta. Aí a D, contratação por fornecimento de bens, com responsabilidade do contratado apenas para a entrega física do objeto. Existe isso? Tem pregão, né? Você compra, fornece, a empresa vai lá e fornece, né? Aí seria já mais, sei lá, fazer um pregão para compra de bens. E é isso, gente. Da minha parte, essa daí. O material tá lá no grupo. Obrigado, Gabriel. Foi um pouco longo que eu tinha colocado a mais já na semana retrasada. Daí deixei do jeito que tá mesmo, mas o resto vai ser mais light para todo mundo. Show de bola, hein, Gabriel? Obrigado, hein? Muito Obrigado, bom. Gabriel. Valeu. Obrigada, Gabriel. Agora
O Eduardo vai continuar no o artigo 6º, é do 38 ao 58, né? De 8 a 58. O Eduardo vai compartilhar a tela, quer que compartilhe? Peraí, você tá falando eu? Porque eu não planejei. Tava meu nome alguma coisa? Não cheguei a Isso ver. daí é da semana, na verdade, da semana passada, né? Então, eu não cheguei a ver, velho. Será que tem como pular? Eu trago a próxima semana, então? Não sei se prejudica, porque eu nem tava sabendo. Não, mas se quiser só ler, a gente vai desenrolando aqui também, qualquer coisa, Tá. né? Vamos ver. É da lei? Eu desenrolo Isso, aqui então, peraí. isso foi programado Compartilhar para a semana tela. passada. Esses dois, o Gabriel e o Eduardo, daí ficou para essa semana. Você tá com a Então, lei, Eduardo? Você precisa que te manda o link. Ah, eu tô com a lei aberta aqui, mas é a lei da. No portal aqui do Planalto Gov, sabe? Pode Tem uns compartilhar por riscos. aí mesmo. Tá, eu tô só procurando aqui, nunca compartilhei nesse aqui, eu tô tentando procurar onde compartilha aqui. Se quiser, eu posso começar a minha mais Aqui, cedo. consegui achar. Tela. Vê se vocês estão vendo aí. Ai, ficou péssimo. tá pequeno. Uhum. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu consigo fazer assim, só que ó, você vê, vai ter que ser, vai ter que ser a lei mesmo, porque vou ter que. Não sei se é assim. Ah, tá, Ah, acho que dá pra ver assim, como né? quiser. Acho que dá pra ver assim. O que vocês acham? Sim. Assim não dá pra ver, não. Eduardo, É. você quer que eu te envie? Por favor, eu pego no WhatsApp aqui. Eu já te enviei agora, já. Já tô aqui. No Drive também tem um arquivo, se quiser. Eu vou mandar meu resumo depois pra vocês. Estamos vendo seu WhatsApp. Hã? Estamos vendo o WhatsApp do Eduardo. Aí, ó, chegou. Eu já mandei o acórdão, viu, gente, pro grupo. Tá lá, o acórdão de 2013 tá lá. Mas ainda é válido. Ele é válido sim. ainda? eu acabei de Ele é ver. válido. Ele é válido? Tá pequeno Acabei de assim? O ver. que vocês falam? Obrigado. Agora sim tá bom. Tá. Tá, É qual beleza. artigo de qual mesmo? Hã? Parou em qual artigo? É o artigo 6º, a partir do 38. 38. 38 a 58. Concorrência ali. Parte de concorrência. Deixa eu só tirar o zoom só pra enxergar melhor aqui. Ah, tá. Tá por aqui. É o XXXVII. Ah, tá aqui. XXXVI? É, página 6, é. Tava certo já. Concorrência ali, procura XXXVII. ali. É. É o antes. Antes, É. XXX. Antes. Aqui. Aí, Concorrência. isso, garoto. Concorrência. Boa, agora tá bem melhor. Ficou bom. Concorrência. Certo. Concorrência. Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns. E especialidade de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Certo? Aqui, essa parte de menor preço e maior desconto é meio que quase que são sinônimos, né? Geralmente quem dá o maior desconto vai ter o menor preço, né? E quem tem o menor preço provavelmente deu o maior desconto, enfim, não sei. Mais ou Concorrência menos. geralmente usada em obras de engenharia, né? Obras em serviços especiais. Comuns, obras de engenharia comum já pode ser por meio de pregão também, né? Mas que também fala que para serviços comuns, né? Foi Certo. falado semana passada que o 90% é concorrência de obras de engenharia, né? Sim. Essa concorrência é muito utilizada. Só um adendo aí, essa parte do menor preço e do maior desconto. Apesar de ser parecido, são coisas diferentes. A gente participou de uma agora, que foi por maior desconto. Então, como que é feito? Tem todas as empresas lá, estão participando, elas vão dar um percentual. Então, elas vão falar assim, ó, com base na planilha orçamentária que o órgão deu, imagina assim, 100 mil reais, vai, sei lá, 200 mil reais. Eu vou dar 5% de desconto. Aí a empresa Y vai dar 7% de desconto. Aí a outra vai dar 8%, a outra vai dar 10%. E aí vai ter um limite também, não é também aleatório. Então, sei lá, o máximo 15%. 15% até 25%, porque com 15% só se você comprovar, né?
Agora, 25, acima de 25 já é inexequível, né? Sim. O 70, maior desconto também abaixo eu de cheguei a ver 70. uma vez o seguinte, por exemplo, se um cara tem um produto que é mais caro, por mais que a porcentagem de desconto seja menor, vamos supor que ele está fornecendo um produto que dele é mais caro, mas no final ele deu um desconto que foi maior, só que o preço dele ficou maior ainda, sabe? Por mais que deu desconto no item, o preço ainda ficou maior, só que o desconto foi maior referente porque o preço dele era mais caro, que o material é melhor. Eu sei que tem uma coisa assim também. Concurso, modalidade de licitação para escolhas de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será de melhor técnica ou conteúdo artístico, para concessão de prêmios ou remuneração ao vencedor. No chat, a Tainara falou que os descontos são estendidos aos seus aditivos, ela disse. Perfeito. Ótima Bom, então, observação. o concurso é esse que a administração pública usa, por exemplo, para fazer eventos, para, tipo assim, para premiar o vencedor? Seria nesse caso ou não? É diferente o concurso público, viu? Não, tinha... é bem diferente, isso, bem diferente do concurso. Mas, por exemplo, a prefeitura, ela fez um evento lá no qual ela vai premiar certas pessoas por apresentar certo trabalho, ela vai ter os critérios de avaliação. Aí quem vai remunerar, sei lá, vai ser o órgão público, né? A prefeitura, né? Aí seria na modalidade de concurso ou para que utilizar essa modalidade? Vocês sabem me dizer? Eu acho que eu vi um exemplo, não sei se é de prefeitura, São que apresentadas propostas e fizeram um avaliadas. concurso, né? Fizeram um concurso para criar um projeto arquitetônico de uma obra específica. Daí o melhor projeto ganha esse concurso, ganha prêmio. Acho que é isso. Tá, faz mais sentido isso. Desculpa Então, quem tá beleza. falando aí, fique à vontade. Aqui na prefeitura, eles usam bastante na Secretaria de Cultura, para questões artísticas, sei lá, vai contratar um projeto de dança, de música, e eles usam essa modalidade. Sim. Às vezes para fazer tipo uma pintura, né, ou uma estátua ali, alguém vai ter que fazer isso, né? Uma escultura. Leilão. Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Esse aqui acho que é o único que permite, né, maior lance, né? Acho que tem os tipos, tem as modalidades, tem os tipos, né? O tipo maior lance, eu acho que tem esse tipo, acho que é o único que aceita maior lance é leilão. Pregão. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Diálogo competitivo, modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Isso aqui eu nunca vi um edital utilizando esse tipo aqui, né? Essa modalidade de licitação, diálogo competitivo. Isso daí é para TI, geralmente é mais para solução de TI. É porque tem que ter inovação tecnológica para usar essa porra aí. Provavelmente se um dia eles deparar com um problema de engenharia no qual não tem, né, descrição no mercado para solucionar aquilo no qual eles precisam se reunir, às vezes pode utilizar essa modalidade, talvez. Se você for usar logística mesmo, às vezes logística envolve muita complexidade. Às vezes você quer um software que trabalhe com logística, de um silo, de alguma coisa assim, de um porto, de um aeroporto, de uma barragem. Só uma pergunta detalhe, essa modalidade não estava na lei, né? Não tinha na 866. Ela é nova. Tinha tomada de preço, né? Acho que ela entrou num lugar meio que tomada de preço e carta convite. Foi as duas que saíram, né? Carta convite e tomada de preço. Mas assim, ó, o grande lance desse diálogo competitivo que cai em prova é o seguinte aí, ó. A gente não pode confundir a palavra previamente selecionado com credenciamento.
sabe? Credenciamento já é outro sistema lá embaixo, lá que tem, que é de complementares, né? Alguma coisa assim, que tem lá sistema de preço, credenciamento, caiu lá no STJ, na prova do STJ ano passado. Aí você tem que sempre lembrar que é previamente selecionado e que entra todo mundo nesse daí. Todos que foram lá, eles entram. Então a CESP sempre faz essa pegadinha aí. E qual o critério desse previamente selecionado? Eles vão mostrar as propostas, né? Eles vão lá, selecionam que tem as propostas de acordo com o objeto de contratação. Uhum. Porque, por exemplo, se vai ser se vai ser uma questão que eles têm que desenvolver um software, né? Eles não tem como também uma empresa de engenharia, tipo assim, de obras querer participar, visto que tem que ser os que são da área, né? Por isso que são selecionados, né? Não tem Deve como... ter as regras no edital, né? Então vai ter toda a forma de avaliação, como que vai ser avaliado, como que vai ser... E depois o diálogo ainda que vai ser encontrada a solução, aí sim que vai ser feita a licitação, né? Aí na licitação, acho que eles vão ver, que não sei se vai ser o diálogo competitivo, ou eles vão encontrar, vai ser outra modalidade de licitação do qual todos que participaram, ou até outros vão poder participar. Eu sei que depois do diálogo competitivo, aí que eles chegam lá numa conclusão lá, entre eles aí vai ser feito o edital de licitação. Mas mantém a modalidade, não? Mantém a modalidade Então, de isso que eu não sei se mantém a modalidade. Eu não sei, depois tem que pesquisar isso aqui. Como eu nunca vi esse, né? Nunca participei, então não sei. Pelo que eu entendi, mantém a modalidade. Tanto é que a administração pública não pode divulgar a solução. Lembra que essa daí ela só pode divulgar depois que, por causa que para como é que se diz? Depois que depois tem o diálogo competitivo, né? Eles falam a proposta. Aí no final do diálogo eles têm que falar a resolução, tá escrito aí na lei. Aí a administração pública não pode abrir o bocão. Depois não pode abrir o bocão porque tem a questão do sigilo, né? Aí depois que vem o edital, aí no final, na homologação, que eles falam qual é a solução. Agora do credenciamento? Isso daí no final ele vai falando, que isso daí é só a parte de artigo 6º aí, né? Sim. A lei depois desenvolve diálogo competitivo, porque tem as etapas, tudo. A gente vai aprender mais. Faz um detalhamento mesmo. Depois eu vou mandar para vocês um resumo que eu tenho do artigo 6º, que é muito bom. Bom, no credenciamento, né, é um processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviço ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciam no órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados. Então, aqui acabou as modalidades, né? São 5 modalidades no total, né? Vai ser o concurso, o leilão, o pregão, o diálogo competitivo e o credenciamento. Então, credenciamento não é modalidade. Não é? Então, não, peraí. É isso que eu ia comentar. Ela é complementar. Desculpa, coisa. É concorrência. São 5, mas é concorrência. O credenciamento seria o quê? Não tem um negócio lá complementar, que é sistema de preço, credenciamento e aquele, não sei o que lá, fluidos. É alguma coisa complementar, esqueci o nome, suplementar, não é modalidade, é tipo assim, um sistema que é complementar, só que tem um nome específico, só que eu não lembro, que é muita coisa para lembrar. Mas não, são esses 3. Mas é isso mesmo, são 5, mas é que eu tinha esquecido da concorrência. Então é 5, é concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo, né? São essas 5 modalidades. E depois, esses aqui são os tipos, né? Tipo, tem menor preço, melhor técnico ou conteúdo artístico, aí é o regime, técnico e preço. É o critério de julgamento esse. Menor critério? Esse credenciamento, ele entra na dispensa de licitação? Esse credenciamento, ele entra na dispensa de licitação? Rapaz... Eu lembro que tinha umas coisas de dispensa, né? E tinha umas coisas... Eu acho que mais à frente vai falar, e é uma coisa que é bastante cobrada, questão de dispensa, inex, né, que o pessoal chama, né, inexequibilidade, ou seja, não precisa de licitação, tem alguns critérios. O credenciamento é usado muito em pregão e na parte de na teoria, na prática, né?
Você usa bastante os credenciados e dispensa por licitação até por questão de valor. Aí, Isso para mesmo. ser mais rápido, a administração faz isso. Tem de adesão também, né? Adesão de atas, né? Não sei se aqui vai falar. Isso daí Ata é de no sistema registro de de preço, preço. né? Ah, tá. Que a gente faz bastante também. Uhum. Aí você cria, as empresas vêm, disputam e elas ficam responsáveis para fornecer determinados bens. Então, por exemplo, material de construção. Eu preciso de material de construção todo mês. Então, vai ter uma empresa lá que ela vai ser obrigada a fornecer os materiais que eu precisar, que vai estar dentro, que vai estar nessa ata de registro de preço. Sim. Eu não sei se ela entra na classe do credenciamento, se alguém pode dizer também. Se a ata de registro de preço seria Não, algo dentro dessa credenciamento classe. é uma coisa, SPR é outra e mercado fluidos é outra. E tá tudo lá embaixo Esse também. mercado de fluidos, o que é esse É mercado aquele de de fluidos? passagem aéreas. Exemplo, passagem aéreas. Porque o valor ele flutua, né? Por isso que o nome é mercado fluido. O valor ele flutua de acordo com a cotação ou com qualquer outra coisa. Então, por exemplo, se eu fizer um contrato de Uber para, sei lá, para determinados funcionários, talvez entraria nesse caso. Aham, porque flutua. Legal. Pré-qualificação. Procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. Pré-qualificação. Sistema de registro de preço. Conjuntos de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência de registro formal de preços relativo à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras. Ata de registro de preço. Documentos vinculativos e obrigacional com características de compromisso para futura contratação, no qual são registrados os objetos, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Porque eu não tenho domínio sobre o que seria isso aqui. Eu Alguém posso dar um ficar livre? exemplo prático para você não esquecer mais. A minha mãe era diretora de uma escola. Para uma escola, toda hora você tem que pegar papel. Imagine você ter que fazer um processo licitatório toda hora. Então, você vai lá na empresa que já é cadastrada pela administração direta, que é uma prefeitura, e você já pega na conta, vamos dizer, entre aspas, porque depois tem todo um processo de inventário e tal, isso daí já entra em contabilidade, você pega aquele papel nessas empresas credenciadas. E esse valor que ela pegar é de acordo com aquele valor já acordado pela administração pública. Então, ele não pode mudar o preço. Entendeu? É por isso que tem ali obrigatório, a palavra obrigatório. Só uma observação, você não tem a necessidade de colocar um valor exato. Então, por exemplo, ela deu o exemplo do papel. A gente coloca um limite estimado que vai ser usado, imagina, 500 pacotes de folha em, sei lá, 3 meses, e pode ser que use menos que isso. Então, não necessariamente o órgão vai ser obrigado a comprar os 500 pacotes de folha. Não, vai comprar o que for necessário para a utilização. Sim. É isso. Bom, órgão ou entidade gerenciadora. Órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para o registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Órgão ou entidade participante. Órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro dos preços, né? O que eu entendi que nessa parte que a gerenciadora, né, é a que contrata, né, que é responsável pela condução dos conjuntos de procedimentos, e os participantes são aqueles que participam dos procedimentos iniciais de contratação, né? Seria isso? Aí é porque é o seguinte, o município tem um dele, o estado tem um dele e a União tem um dele. Por exemplo, o estado e o município podem participar da ata da União, só que a União não pode participar deles, entendeu? Aí tem essa regrinha.
Perfeito. por isso. Aí, mais lá embaixo, tem um bocado de pormenores aí, um bocado de detalhinho que você vai aprender fazendo questão e que talvez vocês estudem aí com o tempo. Perfeito. Ó, órgão ou entidade não participante. Órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais de licitação para registro de preço e não integra ato de registro dos preços. Comissão de contratação. Conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial com função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e procedimentos auxiliares. Essa Pronto, funções de... SPR e credenciamento e mercados fluidos é considerado procedimentos auxiliares, que eu não sabia o nome, é esse daí. Desculpa te interromper. Sim. Essa comissão de contratação tem um número de pessoas, né? São 5, não é? São 5, geralmente, essa comissão são compostas por 5 pessoas, ou não? Porque tem a equipe de apoio e tem a comissão de contratação. Qual que é a diferença das duas? Porque acho que a lei fala das duas, né? Tanto da equipe de apoio como a comissão de contratação. Não sei se já chegaram... Sinceramente, eu não sei te responder. Mas, Tá. por exemplo, em um contrato sempre tem assim, a equipe técnica, a equipe administrativa, sabe? Então, e ainda tem o fiscal titular e o fiscal substituto. Então, eu acredito que esse apoio pode ser em relação a isso. É porque nas licitações que eu tenho participado, que de concorrência, tem, na verdade, uma equipe de apoio que auxilia a agente de contratação, né? A agente hoje de contratação, ela responde sozinha, mas na hora que vai julgar os documentos e analisar os documentos, essa equipe de apoio entra, né, para ajudar a analisar os documentos, para ver se a pessoa está habilitada mesmo para a licitação. Eu sei que tem comissão, tem lugares que vão usar comissão e tem lugares que vão ser a equipe de apoio. Eu acho que lá, logo à frente, a gente vai chegar sobre a equipe de apoio. Isso daí eu tô por fora, já esqueci. Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. Sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicações de preço destinado a permitir padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estão disponíveis para licitação. Sítio eletrônico oficial. Sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, do qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e serviços de governo digital e seus órgãos e entidades. Contrato de eficiência. Contrato cujo objetivo é a prestação de serviço, que pode incluir a realização de obras e fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma da redução de despesas correntes, remunerado o contrato com base em percentual da economia gerada. Quanto mais ele conseguir economizar para o órgão público, maior vai ser o lucro dele, maior vai ser o ganho, né? Mais ele vai receber, né? Acho que ele vai receber conforme ele gera economia, né? Esse tipo de contrato de eficiência. Provavelmente, não sei qual modalidade que encaixa nisso aqui, mas eu não sei se é só no contrato. Ele é regime, eu só falo regime, fala aí, Gabriel, que eu sempre troco. É aquele retorno econômico que tem lá. Qual o nome dali? Eu só falo o nome regime. Modalidade, julgamento, critério de julgamento. Não tem o critério de julgamento? Aquele Sim. Maior retorno financeiro? Entra aí nesse daí, contrato de eficiência. Perfeito. Seguro. Eduardo, Oi, pode falar. Só voltando numa anterior, a Tainara colocou aqui no chat que a comissão é um corpo formado por pessoas de diversas áreas, né? E elas responderão solidariamente pelos possíveis danos causados. Diferente da equipe, a comissão. se não me engano. Agora, a equipe de apoio, não. Acho que tem essa diferença. Depois fala para dar uma olhada sobre a equipe de apoio. Acho que a equipe de apoio, quando tem equipe de apoio e tem um agente de contratação, o agente de contratação ele responde sozinho, só que ele tem tipo um apoio da equipe, né? Mas a equipe não responde. Ou seja, todas as atitudes que o agente de contratação tomar, ele toma por si próprio e ele é responsável por essa atitude. Meio que centralizou agora, né? Porque se a equipe de apoio tem vários detalhezinhos aí. Se a equipe de apoio influenciar o agente de contratação a tomar decisão errada, a equipe de apoio aí ela responde solidariamente. Sim, tem esse detalhe. Nesse critério, sim. Essa parte. Sim, realmente existe isso. Mas pensando, né, num trabalho normal, que segue formal, eles agindo dentro, né, da legalidade, só se, né, fosse má fé, eles responderiam por
por isso, né? Induziu o agente de contratação ao erro, né? Bom, então parei aqui em seguro e garantia, né? Seguro e garantia. Seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Esse seguro e garantia, depois que ganha, tem que fazer calção, como que é, deixar um valor, ou às vezes apólice de seguro, ou deve ser nesse sentido. E depois que a licitante, né, ganha a obra, ela tem que fornecer um seguro garantia, né? Ele só vai receber de Não é volta. obrigado vai não, falar né? de seguro Não é garantia, né? obrigatório não. Mas então, hoje eu faço a pólice de seguro, eu não faço aquele calção de, acho que é meio, não sei se é 1% ou meio por cento do valor total da obra, mas tem É a possibilidade 1%. de 1%, né? Geralmente eu faço a pólice de seguro mesmo. Então, mais aqui para frente na lei de licitação vai falar de seguro garantia de 5%, não vai? Vai também. Porque depende Uhum. de várias coisas aí. Para compras é né? Sim. Tem um bocado de detalhes. Produto para pesquisa e desenvolvimento. Bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica. Desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica. Discriminados em projetos de pesquisa. Sobrepreço. Preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou contratação for por preço unitário de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou contratação for por tarefa empreitada por preço global ou empreitada integral, sendo integrada ou integrada. Isso aqui é bastante cobrado. Sobrepreço e superfaturamento, né? Então, eu vou falar sobre faturamento aqui, aí qualquer coisa vocês fazem alguns apontamentos aí. Superfaturamento, dano provocado ao patrimônio da administração caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas, ou seja, se o cara executou 100 e foi pago 110, né? Então, isso aqui é um tipo de superfaturamento. Deficiência na execução da obras de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade de vida útil ou segurança. Se o cara vai colocar um material mais barato, né? Tipo assim, que é ruim, ele vai ter uma economia porque ele está colocando um material de baixa qualidade, então não é o que está condizente, né, com o que deveria ser feito, então ele está tendo um lucro acima aí, então poderia ser um tipo de superfaturamento, né? Alteração no orçamento da obras e serviços de engenharia que causa desequilíbrio econômico-financeiro no contrato em favor do contratado. Não sei se aqui você está falando dos jogos de planilha, né? Que o cara joga os contos lá no final e recebe tudo no início, né? Outras alterações de cláusulas financeiras que geram recebimento contratuais antecipados, inserção de... essa aqui que eu jogo planilha. Inserção de cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Então, vocês têm alguma coisa para falar sobre preço, sobre preço e superfaturamento? O que eu entendo que sobre preço é, por exemplo, o cara orçou lá e o preço está acima do mercado. Só que enquanto não for não for pago, né, licitado e a empresa não for pago, não gera superfaturamento, né? A partir do momento que já foi feita uma planilha com um preço acima de mercado, é sobre preço. Só que se for pago, aí torna superfaturamento. Acho que é isso. Alguém tem algum ponto? Eu acho que o sobrepreço está envolvido bastante com o planejamento, quando a gente monta faz a pesquisa de preços lá no início na contratação. Então tem um monte de regra. Hoje em dia, antes o pessoal ia lá e pegava orçamento, né? Fazia 3 orçamentos e beleza. Ainda o pessoal insiste lá aqui na prefeitura, a gente tem que ficar brigando bastante com isso. Porque tem até decreto que fala o quê? Que a gente tem que ir nos preços públicos, nas tabelas de referência, SINAP, CDHU, não sei qual vocês usam, Cicro, CIURB, enfim, que são as tabelas referenciais, preços públicos, que pega outras contratações que já foram realizadas, para a gente ter um parâmetro bem balizado. Sim. Porque se a gente vai só por cotação, né, fazer orçamento nos lugares, o pessoal geralmente joga um valor muito alto, muito acima do que é real. E aí já seria um caso, por exemplo, já entraria num sobrepreço, porque está fora da realidade. Sim. Tanto é que em cotação a gente tem que pegar 3, 5 orçamentos diferentes, né? E estabelecer uma média, uma mediana dos valores.
E hoje tem um decreto também, André, que fala que, tipo, esse negócio de pegar orçamento é de último caso. Você tem que ir sempre pelas vias do preço público, da tabela SINAP, tem até as regras, eu Sim, não sei sim. exatamente qual que é o decreto que fala. Aí, caso a gente não consiga por essas vias, aí você justifica e aí sim faz as cotações. Exatamente, né? Tem as tabelas oficiais, aqui a gente usa as SINAP, CDHU, né? CETOP. CIURB e FDE, que nós usamos aqui. E a gente usa ao máximo essas quatro, né? Tem itens específicos, né? Por exemplo, elevador para deficiente, não tem nessas composições. Né? Tem algumas coisas que faltam mesmo. Aqui a Então, gente usa Sinap e CETOP, bastante Sinap e brinquedos CETOP. para cadeirantes, não tem especificamente. Então, daí a gente tem que cotar. Exatamente. Sim. Exatamente. Só Pode que usar o daí PSCP tem também. 5, vamos dizer, tem 5 orçamentos. Um tá 10 mil, o outro tá 2 mil, 1.500, 2.500. Aquele de 10 mil está completamente de fora, né? Porque está Aí tem que muito descartar acima. ele ou ele entra no cálculo da média? Não, tem que descartar ele. Daí a gente vai considerar os 4 que estão mais dentro, né? Sim. Próximo de 3 mil, 2 mil. Então, o superfaturamento, né, é o dano causado ao patrimônio da administração, caracterizado entre outras situações. Então, o superfaturamento é quando é gerado o dano, né? Como eu disse, quando está no sobrepreço, não foi contratado, não foi feito, está só no sobrepreço. Mas a partir do momento que gera um dano, foi caracterizado o superfaturamento. E Tem o dentre esses, sobrepreço. Se executar, gera superfaturamento. isso. E aí, dentro do subfaturamento, tem nessas condições aqui também, né? Tipo assim, medir mais do que foi executado, né? Se o cara executou ali 100 metros quadrados de revestimento ali, reboco, enfim, e foi pago por ele 110 ou por, não sei por que motivo foi pago a mais, né? Então, seria superfaturamento, materiais de baixa qualidade, né? Que gera diminuição da sua qualidade também. Alteração do orçamento, serviço de engenharia que causa equilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado, né? E outras alterações, né? Como distorções do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo, porque geralmente, dependendo do tempo que fica prorrogando essa obra, aí o cara vai ter direito de reequilíbrio de preço, né? Porque vai ficar um tempo já com a obra, né? Isso pode gerar um prejuízo. Enfim, então vou continuar aqui. Reajustamento em sentido estrito. Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consiste na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção admitida, a adoção de índices específicos ou setoriais. Repactuação. Forma de manutenção... Foi até o 58. Agora sou eu. Ah, tá. A minha parte era até essa aqui? Isso, até o 58, isso. Tá. É porque eu não trouxe, né, exercício, né? Não, mas tá nada. bom. Já. Aqui foi bacana a discussão aqui. Daí mais para frente a gente faz uma revisão também com questões. Vai ser bacana. Mais beleza. alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Aí, obrigado, Eduardo. Agora Eu é a agradeço. Mônica. Isso. Eu acho que vamos ver se eu acho que vai dar só para Mônica fazer, daí o resto ficaria para semana que vem, né? Para dar até a 9h30. Então a Sim. Mônica é o restante do artigo O 6º restante até o 10. até o artigo 10. Tô vendo aqui, não lembro como eu faço. Compartilhar, né? Compartilhar conteúdo. Galera, eu vou abandonar vocês, que eu tenho outra meta. Fica com Deus aí, foi ótimo, tá? Obrigado. Tchau, gente. Com Até Deus. mais. Até a próxima. Daí quem Tchau. quiser tem a gravação que eu vou disponibilizar. Tchau, Vai ficar pessoal. salvo aqui no chat também. Vou disponibilizar lá no grupo, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, Sim. gente, eu vou falar o que eu entendi aqui, tá? Uhum. Aqui. Pode aumentar, por favor? Você Sim. conseguir dar um zoom, por favor? Tá melhor? Aí. Sim, agora tá melhor. Repactuação. Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital
com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra. Sobre essa parte eu tentei pesquisar, não achei conteúdo explicando, assim, mas se vocês souberem até, eu entendi que é quando a administração pública contrata uma empresa para ficar por um período prestando serviços. Por exemplo, uma empresa de manutenção, ela fica por um período prestando serviços necessários e com uma data definida, né? Já com os preços definidos logo no começo. O que vocês entendem? A Tainara comentou aqui no chat que todo ano tem repactuação. Uhum. Olha, vou comentar um pouquinho o que eu entendo sobre isso, né? Tanto a repactuação quanto o reajustamento. O reajustamento, ele vai sempre... são duas formas de... Ele fala aí de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, né? Ou seja, reajustes financeiros mesmo do contrato. Porém, o reajustamento, ele aplica um índice, conforme é o índice do setor ali, né? No caso, o índice da construção civil, alguma coisa assim. E a repactuação, ela já seria mais para casos de, por exemplo, algum tipo de mão de obra, alguma coisa que existe uma certa variação de custos, que não tem um índice específico. Então, as duas formas são duas formas de reajustar os valores do contrato. O reajustamento é quando você já tem um índice específico para aquilo, e a repactuação, quando você não tem um índice, aí você faz uma análise de variação dos custos. Tem a convenção coletiva, dissídio coletivo. Isso. Sim. Então é como se fosse uma forma do reajuste. Sim, a repactuação ela é uma espécie do reajustamento, é um gênero, como fosse um gênero do reajustamento. Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa? Eu pedi para a IAC dar um exemplo de repactuação e falou serviço de limpeza, conservação de prédio em órgão público, por exemplo, contrato de 12 meses, seria empresa terceirizada, seria algo assim, né? Sim, dessa forma, né? Empresa terceirizada, e daí quando tem o dissídio, alguma mudança, Então, beleza. Certo. Agente de contratação. Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, o agente de contratação vai ser uma pessoa responsável por conduzir uma licitação, né? Mas eu andei pesquisando, então ele conduz o processo da licitação, mas ele não vai ser a mesma pessoa que vai fazer o edital, porque vocês vão ver mais para frente sobre a segregação de funções, né? Parece que para não dar um conflito de interesses, para não ficar tudo na mão de uma pessoa só, assim. Então, o agente de contratação, ele conduz a licitação, né? Já com edital. Então, ele acompanha todo esse processo. Pessoal, desculpa, Mônica, só uma dúvida. Esse agente de contratação, ele é efetivo, certo? Ele não pode ser comissionado em hipótese nenhuma? Mais para frente fala disso, preferencialmente efetivo, né? Mas acredito que não, pelo que eu entendi, né? Porque depois fala dos agentes públicos. Deixa eu só confirmar isso aí, ó. Eu ia comentar isso, porque isso é um item que eu já vi bastante em questões, eles fazerem
essa mistura aí da definição de agente público com agente de contratação. Eu acho que o agente de contratação é um tipo de agente público. São dois agentes diferentes. O agente Ó, público, está aí no artigo 7º, inciso 1º. o agente público, ele é Acho que é esse. preferencialmente, o agente público, ele é preferencialmente um servidor efetivo ou um empregado público. Já o agente de contratação, ele é obrigatoriamente. Tá? Então, eu lembro que dessa parte até o 10 fala mais sobre agente de contratação. Agora, não estou lembrando se discutem mais sobre isso, né? Se precisa ser efetivo ou não. Mas realmente o agente público é preferencialmente efetivo. O agente de contratação, até então, está escrito servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Acho que o artigo 8º também vai falar de... Também fala. É nele que eu tô, André. No 8º, realmente fala, mas não fala que tem que ser efetivo mesmo. Fala, né? Aqui, cadê? Se quiser, eu leio, ó. Preferencialmente, A licitação será ele quebra, conduzida... né? Ó, artigo 8º. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar os trâmites da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer outra atividade necessária ao bom andamento do certame até a homologação. É a mesma coisa que está falando aqui nesse... Acho que é 60, né? É isso mesmo, acho que é. Eu acho... Eu vou ver até o 10, porque fala mais coisas disso, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o de contratação, ele é permanente. Mas no agente de contratação já fala, servidores efetivos, empregados públicos, quadros permanentes. Então, eu não acho que é vi algum efetivo, né? exemplo do que seria, assim, algum agente público que não fosse de contratação. Mas o agente público é preferencialmente. Porque aí no capítulo 9, né, no artigo 7, já está falando sobre agente público. Caberá Então, essa é a definição. No 7, ele fala que o agente público, ele é preferencialmente. E no 8, quando ele fala do agente de contratação, ele fala que tem que ser entre os servidores efetivos, mas eu acho ou que não seja, obrigatoriamente. Agente Eu acredito que numa questão certo e errado, se caiu agente de contratação, já tem que pensar em mente no quadro permanente efetivo. De repente pode dar aquela de certo ou errado, sabe? E pegar essa de agente público, misturar com agente de contratação. É outra coisa, né? É vedado, né, o agente público atuar em áreas de licitação e contrato. Lá no artigo 9 fala que o agente público ele é vedado de atuar nessas áreas. Ah, tá. Mas ele também auxilia, né, assim. Aqui fala, não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão... Não, tá, é outra coisa, tem nada a ver. Bom, aqui, vamos ver sobre agente público. Caberá à autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas de administração indicarem promover gestão por competência e designar agentes públicos para os desempenhos das funções essenciais à execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos: sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuem formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional, emitida por escolas de governo criada e mantida pelo poder público. Tem um... Peraí. Ah, tá. Eu acho que o agente público está envolvido na licitação também, mas até então ele não tá sim. Dizendo tá a diferença, sim, né? não, acho que eu que não interpretei errado aqui, porque fala que é vedado agente público
designado para atuar em área de licitação e contrato, mas reservado no caso previsto na lei. Aí tem os casos aqui. Eu acredito que o agente de contratação é quem lidera, né? Mas o agente público ainda até então não está dizendo o que ele faz, mas também está envolvido. E também outro requisito, não pode ser cônjuge ou companheiro de licitantes, né? Por causa de conflito de interesse mesmo, ou contratados habituais da administração. Nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Então não pode porque ter passa por vários setores, né? Então, vários agentes estão envolvidos, né? Sim, sim. A autoridade referida no caput que fala, caput desse artigo deverá observar aqui o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, essa parte da segregação de funções deverão ter diferentes agentes públicos para cada função lá na licitação. O disposto no caput e no... então se for assim, eu sou um agente público, né? Eu faço orçamento. Você está participando da licitação, dá para interpretar dessa forma, sim. Aí, como você faz orçamento, acredito que você não poderia ser o agente de contratação, não sei. O fiscal. O André já não poderia ser fiscal, né? Na fiscalização, por exemplo. Que aí entra no princípio da segregação, né? Sim. Fiscal da obra, né? O disposto no caput e no primeiro, eu não lembro o que é esse desse artigo, inclusive os requisitos estabelecidos também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Então, o princípio da segregação também vale para o assessoramento jurídico e do controle interno da administração, além dos agentes públicos. A licitação será conduzida por agente de contratação, aqui que vocês já tinham lido, né? Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Então, nesse caso, a equipe de apoio, cada um vai responder pelos seus atos, é isso? Tipo, não, só salvo se eles cometer algum erro. Por exemplo, o agente de contratação ele responde sozinho. Ele toma as decisões, só que ele é auxiliado pela equipe de apoio. Se a equipe de apoio seguir dentro da legalidade, né, eles não vão responder de nenhuma forma. Só o agente de contratação mesmo. Mas se for comprovado que eles agiram de má fé a fim de prejudicar o agente de contratação, aí eles respondem. Sim. Essa é a minha interpretação. Sim, aquela coisa que você falou da pena solidária, né? Compartilhada, né? Eu lembro que alguma coisa aqui que você comentou. Isso aí é da comissão. Aí a comissão responde tipo, todas. Tipo assim, a comissão responde, porque é uma comissão e a decisão é da comissão. Agora, quando tem agente de contratação, a decisão é sendo agente de contratação. Por mais que a equipe de apoio pode falar uma coisa, a agente de contratação pode ir fazer outra, entendeu? O papel da equipe de apoio é justamente só dar o apoio, mas quem toma as decisões são a agente de contratação, sozinho. Por isso que ele responde sozinho pelos atos dele, salvo se for induzido pelo erro. Sim, se ele for induzido a erro, aí eles respondem. E
O segundo, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7 dessa lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formada por no mínimo 3 membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião, em que houver sido tomada a decisão. Então, no caso de bens ou serviços especiais, já não é um agente de contratação, né? Pode ser substituído por 3 membros. Eu acredito que nesse caso são serviços mais complexos, né? Quando fala poderá, pode ser o agente de contratação ou poderá ser 3 membros, né? Então não é obrigatório. Uhum. E nesse caso, cada um, acho que diferente do que fala no primeiro, nesse caso, cada um responde pelos seus atos. Mas se for provado que um dos membros discordou em reunião, ele não se responsabiliza pela decisão dos demais. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio ao funcionamento da comissão de contratação e atuação de fiscais e gestores de contrato de que se trata essa lei serão estabelecidos em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade deles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto dessa lei. Então, aqui, bom, seria mais um assessoramento. Regulamento, né? Que vai ter. Sim. Acho que aqui não. Tem apoio jurídico, controle interno, né? Sim, acho que mais para orientar, né? As decisões. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Bom, esse é. Alguém tem algum exemplo, assim, conhece algum serviço mais diferente que... Serviço especial, um exemplo, não seria prédio tombado, não? Esse daqui são os especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração. Então, acho que depende do... Se for algo que a administração pública não está acostumada, assim, não sei agora um exemplo, mas... Uma estátua de bronze. Um arranha-céu, algo bem diferente, assim. Uma coisa muito fora, né? Fora da realidade, aí precisa ter uma assessoria, uma consultoria. Uma assessoria de empresa ou profissionais também. Em licitação da modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Então, o pregoeiro, ele é uma espécie de agente de contratação, só que no caso do pregão é chamado de pregoeiro. Artigo 9. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvado os casos previstos em lei. Então, o agente público não pode admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas, estabeleçam preferências
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domínio dos licitantes, domicílio dos licitantes, sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. Então, aqui acho que já é algo intuitivo, né? Tem que manter uma Imparcialidade, né? parcialidade, né? Não pode ter alguma preferência que não tenha que seja mais pessoal. Então, estabelecer tratamento, para mim tá falando praticamente a mesma coisa, né? Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional. Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Prevaricação. Tem nome? Acho que tudo isso é sobre imparcialidade mesmo, né? Não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas situações que possam configurar conflito de interesse no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Então, o agente público não pode participar da licitação. Seria muito vantajoso, né, no caso. Uhum. As vedações de que se trata este artigo estende-se a terceiro, que auxilia a condução da contratação da qualidade de integrante de equipe de apoio profissional especializado ou funcionário, ou representante da empresa que preste assessoria técnica. Então, além do agente público, a equipe de apoio também não pode participar da licitação. Artigo 10º. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos processos relacionados às licitações e aos contratos de que se trata essa lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, elaborado na forma do 1º do artigo 53 dessa lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Só não se aplica o disposto no caput desse artigo quando provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. Então, se algum agente participante do processo licitatório precisar responder na justiça, né, ou na esfera administrativa, controladora ou judicial, a advocacia pública poderá defender, a Sim, menos desde que não seja doloso, né? Se for desde que não seja culposo. doloso. Se ele fez com intenção, daí não tem como defender. Sim, aí ele vai ser penalizado, com Uhum. certeza, mas se não, acho que o caso será analisado, né? Sim. Aplica-se o disposto no caput desse artigo, inclusive na hipótese de o agente público não ocupar mais o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado. Então, mesmo que o agente público não ocupe mais o cargo, o artigo 10 poderá valer. E é isso. Querem acrescentar alguma coisa? Muito bom. Maravilha. A Tainara colocou mais coisa aqui, mas já foi falado, né?
o pregoeiro, para pregão. Uhum. Uhum. Ela Não falou existe. até uma coisa interessante aqui, ô André, lá da... Deixa eu voltar aqui. A Tainara falou bastante coisa que acabou passando. A questão do superfaturamento e do sobrepreço ainda lá anterior. Ela falou do superfaturamento estar ligado ao depois na fiscalização e no andamento do contrato. Já o sobrepreço ligado ao orçamento. Sim. Essa ligação do orçamento com sobrepreço e o fiscalização, né? Parte mais andamento já do contrato, o pós, aí seria a parte do superfaturamento. É legal para a gente montar uma relação para lembrar aí nas provas também. Beleza. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim, nós já acabamos. E uma coisa interessante, ó, por exemplo, essa questão do superfaturamento, né? Por exemplo, ainda que aconteça, por exemplo, no decorrer do contrato, o contrato está em funcionamento ainda. E aí percebeu-se, né, que pode acontecer ali um superfaturamento. Por exemplo, um caminhão que estava sendo levado de uma empresa para outra, né? Por exemplo, da empresa, sei lá, areia. Ele está buscando areia numa empresa para levar até o canteiro de obras. Beleza. Só que aí aquela empresa de areia, ela fechou. E ela era longe, né? E aí agora eles conseguiram um outro lugar, mas com a mesma qualidade, não perdeu qualidade nem nada, só que essa é mais perto. Aí o que acontece? Ou seja, o deslocamento daquele carro, que antes era mais longo e agora ficou mais próximo, né? Enquanto o contrato não for finalizado, não há o que se falar em sobrepreço. Pode ser feito, sim, um ajuste para ser feito a glosa. Agora, se o contrato encerrar, aí quem está dentro da fiscalização pode responder pelo superfaturamento, entendeu? Mas enquanto o contrato não findar, não há o que se falar em superfaturamento, porque o contrato ainda está em andamento e ainda é possível fazer o ajuste. Bacana. Bacana. Tá Bacana. certo. Exemplo. Faltou 3 partes, daí vai ficar para semana que vem. Mas daí serão partes mais curtas, tá? Daí a gente inclui mais pessoas para quem quiser participar, quem não participou ainda também, tá? Então, obrigado aí, pessoal. Os interessados aí passam para o André, pessoal, que aí o André geralmente está fazendo essa distribuição de quem vai falar o quê, enfim, fica bem interessante. Bacana. Então tá certo. Então, boa noite, obrigado aí, pessoal, pelo apoio. Daí a gravação vai ficar disponível aqui no chat também, eu mando lá no grupo, tá? Tá bom, obrigada. Valeu, pessoal. pessoal. Obrigado aí a todos, viu? Um abraço, bom descanso. Obrigado, boa noite.